Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Neste vídeo eu continuo respondendo ao pastor Luiz Guerreiro, que diz que eu sou um completo cego e herege e adepto das doutrinas demoníacas dos Adventistas do Sétimo Dia e das Testemunhas de Jeová, e diz que eu estou ajudando Satanás a iludir a humanidade. Se você assistiu aos vídeos anteriores a este, sabe que o pastor Luiz está equivocado. Eu estou aqui com a Enciclopédia Judaica Online. Olha só o que ela diz a respeito do tema imortalidade da alma. A crença de que a alma continua sua existência após a dissolução do corpo é uma questão de especulação filosófica ou teológica e não de fé simples. É, portanto, em nenhuma parte expressamente ensinada na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus através do contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Platão, seu principal expoente. Platão foi um discípulo de Sócrates. Ele viveu entre 427 e 347 a.C. Este período da idade de Platão, entre 427 e 347 a.C., nos levaria ao período interbíblico, quando os livros apócrifos começaram a ser escritos na Alexandria. E o foco dos livros apócrifos era enfatizar aquilo que o Velho Testamento não enfatiza: imortalidade da alma. Muitos dizem que a Igreja Católica baniu os apócrifos da Bíblia, mas isso é mentira. Quem canonizou o Antigo Testamento foram os judeus, e eles não consideravam os apócrifos como livros inspirados. A ascensão de Moisés, a ascensão de Elias, a ascensão de Isaías, livros de Enoque e todos os livros apócrifos famosos que ia por aí foram escritos a partir do período interbíblico. E eles estão repletos de contradições. E os mesmos livros do Antigo Testamento que constam na Bíblia dos judeus constam na Bíblia protestante, exceto na Bíblia da Igreja Católica. E a Igreja Católica não baniu nada, pelo contrário, ela recorreu aos livros apócrifos para respaldar sua defesa contra o argumento dos reformadores. E dentre os apócrifos, a Igreja Católica aprovou apenas 7 livros. E por que 7 livros? Porque os livros apócrifos têm muitos erros cronológicos, erros de dados geográficos, que foram reprovados pelos próprios bispos de Roma. Então, este argumento de que a Igreja Católica baniu os apócrifos é falso. E nos livros apócrifos, o apelo para a imortalidade da alma é muito forte. Eles foram escritos justamente para helenizar os judeus, para difundir a cultura e a filosofia grega entre eles. E a união da filosofia grega com o pensamento judaico é conhecido como gnosticismo. E não existe gnosticismo sem imortalidade da alma, pois o gnosticismo está fundamentado na crença que a alma é imortal. Depois surgiu o gnosticismo cristão, pregando que Jesus não tinha um corpo humano, mas um corpo aparente, um corpo docético, que a sua morte não foi real, mas foi uma morte aparente. E o evangelho que é pregado hoje sofreu uma forte influência gnóstica. Olha só o que esse site diz sobre gnosticismo cristão. O gnosticismo cristão designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Assim, o homem é visto como um ser divino que caiu na terra de forma desastrosa e que só pode se libertar dessa condição através de uma verdadeira revelação. Esta verdadeira revelação está relacionada a fenômenos de experiências fora do corpo, que acontecem no mundo inteiro. No espiritismo é chamado de projeção ou viagem astral. No catolicismo e no protestantismo, de arrebatamento do espírito. E é bom lembrar que, entre os evangélicos, estes fenômenos só ocorrem em igrejas pentecostais e neopentecostais. Estão ligados à crença da imortalidade da alma, que, segundo a própria Enciclopédia Judaica, os judeus não a conheceram até serem expostos ao pensamento grego platônico. Agora, um assunto que eu quero falar com vocês sobre inferno. Inferno, na vista de muitos judeus, tanto judeus quanto não judeus, é um lugar de punição. É um lugar que as pessoas que pecaram vão ser mandados depois de 120 anos, alguns para a eternidade,
e vão sofrer lá. Agora, só para vocês entenderem uma coisa, eternidade é muito tempo. Ameaçar as pessoas com o inferno, que vão para a eternidade, para o inferno, essa é uma coisa errada. No judaísmo, o inferno, nesse conceito, não existe. O inferno, que nós chamamos de purgatório, tá? É um lugar que as almas, depois que passar 120 anos, eles, se a pessoa tem muitas coisas para consertar, ele vai voltar, reencarnar de novo, vai nascer de novo. Eu recomendo, assiste o vídeo sobre reencarnação que eu fiz, tá, no meu canal. A pessoa volta e conserta os erros que ele fez. Tanto se a pessoa fica punido para a eternidade, não tem como consertar os erros que ele fez. E esse não é o propósito da criação. Então, para evitar esse sofrimento, essa alma é mandada para purgatório, lugar que é considerado baixo. Falando coisas espirituais, tá? Nível baixo. Pode ser 1 minuto, pode ser até 1 ano, que é o máximo que a pessoa pode ficar lá no purgatório. E depois disso, ela sobe para o mundo vindouro. Você viu aí o Rabino Leon, e a interpretação do judaísmo que ele representa é que o inferno é um lugar de redenção, conhecido como purgatório, onde as almas imortais vão para purgar os seus pecados. Ele também falou sobre a reencarnação das almas, e há judeus que se dizem messiânicos, que creem na imortalidade da alma, na existência do inferno, não com a lei e os profetas, mas sim com o Talmud, com os livros apócrifos e outros livros da literatura judaica. Mas como diz a própria enciclopédia judaica, a crença de que a alma continua sua existência após a dissolução do corpo é uma questão de especulação filosófica ou teológica e não de fé simples, e é, portanto, em nenhuma parte expressamente ensinada na Sagrada Escritura. Ou seja, na lei dos profetas não existe base para se crer em inferno eterno, purgatório, reencarnação, pecadores imortais. As literaturas apócrifas judaicas que sustentam isso foram escritas a partir do sincretismo entre o pensamento grego e o pensamento hebreu, justamente para helenizar os judeus. E a enciclopédia judaica, ela não tem compromisso com a Igreja Adventista, com a Torre de Vigia, nem com o judaísmo moderno que aderiu a este conceito, mas sim com a verdade da lei dos profetas. Mas isso não fazia parte da crença judaica e não faz parte da crença judaica mais original dos nossos dias, principalmente do que a gente costuma dizer e costuma chamar de judaísmo bíblico. Porque alguém pode dizer, mas tem partes do judaísmo que crê no céu. Tem parte do judaísmo que crê em muitas coisas. Mas nós estamos preocupados com o judaísmo bíblico, o judaísmo de Yeshua, o judaísmo de Moshe e dos profetas. Essa cultura da imortalidade da alma, ela está inerente mesmo dentro do judaísmo tradicional atualmente, devido à proximidade que a fé judaica teve com a filosofia grega ao longo dos seus anos. A palavra Sheol em hebraico e a palavra Hades no grego, citada depois, traduzida para a palavra portuguesa inferno, dá um sentido justamente de que as pessoas, ou de que a alma da pessoa está em algum outro hemisfério. Por quê? Porque essa palavra foi penetrada de uma série de crendices pagãs advindas da religião romana. A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ela não diz que Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra e soprou neste homem, né, o fôlego de vida. Então o homem é, na verdade, pó da terra animado pelo fôlego de vida. E o homem volta ao pó, né? Isso. Ele sai do pó e volta ao pó. Ele volta da onde ele saiu. Então aí também já desmistifica essa história da que a pessoa morreu e viu coisas lá. Não ficou nada escrito. Lázaro não escreveu o que ele viu na morte. Sim. E tudo deve repousar na esperança da ressurreição. Não é nessa esperança falsa, romana, pagã, de que quando o homem morre, está lá no caixão, e está lá o líder religioso dizendo, ele já está no céu, ele não está mais aqui não, ele já está no céu. Olha, não chore não, o seu vovô aqui
Já está lá no céu. Mentira, Mas todo teu mundo vovô chora. tá ali mesmo. Mas todo mundo chora. Não, chorar a você... separação tudo bem, mas dizer para a pessoa que o cidadão está no céu, que ele já foi para o céu, ele está dormindo no pó da terra, né? Sim. E a única esperança que nós temos não é nessa imortalidade falsa que pregam por aí, né? Por que Yeshua veio pregando? Eu às vezes não entendo isso, senhor Mir. Por que Yeshua veio dizendo que ele veio dar a vida eterna? O Evangelho de João, em vários lugares, Yeshua fala, né? Aquele versículo clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como pode um negócio desse? Se o homem já é eterno, essa crença de hoje da imortalidade da alma, telespectador, acaba com a doutrina da ressurreição. Torna inútil a doutrina da ressurreição. Agora, Mas está para quê? Imagina você, Rocheza, Lázaro, lá no céu, já na glória, Sentadinho Yeshua na chama mesa, ele de lá. volta. Lázaro, sai para fora. Interessante que Yeshua podia ter dizido, Lázaro, desce daí. Mas não está no céu? Não, ele falou isso para Zaqueu, né? Zaqueu estava em cima da árvore, né? Exatamente. Lázaro, sai para fora. Onde que estava Lázaro? Estava na sepultura, estava na terra. Não é? Então essa crença da imortalidade da alma, que existe um estado intermediário, que o homem fica aí num paraíso, isso não é verdade. Isso é engano, isso é paganismo. Isso é coisa de Sócrates, Aristóteles, Platão, dos egípcios. Dos babilônicos. Dos babilônicos, mas não é da Escritura. A Escritura diz que o homem dorme, descansa, e por isso ele depende do quê? Da ressurreição. Mas está aí uma outra promessa de Satanás, que o homem não morre, que ele é imortal, Certamente que é só não o morrerás. corpo que fica... E ele continua dizendo, Né? né, Alexandre? A serpente, E que o continua morto... enganando as nações, continua dizendo, né? Certamente não morrerás. E o morto fica por aí, em outros segmentos religiosos, abaixando por aí nos terreiros, nos centros, e dando notícia de como ele está, se ele está bem, né? Trazendo notícia de outros Trazendo entes. notícia, né? Então é incrível como esse paganismo entrou nas religiões dos nossos dias, né? Tomou conta das pessoas, as pessoas estão tão envolvidas com isso aí, né? Com essa coisa de que ele é imortal, né? Alguém já disse que cristianismo é platonismo para o povo, né? E há quem diga também que se você tirar o platonismo do cristianismo, porque ele está tão fundido com ele, o cristianismo desaparecerá. Se acaba. Se você tira a imortalidade da alma, tira a morada do céu, que é o que a gente sempre bate aqui, né? Trindade. Que não tem, né? Se você tira a trindade, né? Que foi exatamente o que aconteceu no quarto século. Tudo que era judaico, que havia na congregação, foi tirado. Você viu rabinos messiânicos que não foram influenciados pela cultura grega, defendendo a doutrina da ressurreição dos mortos e desmascarando a imortalidade da alma, que o pastor Luiz Guerreiro defende. Então alguém esclarecido nunca será ludibriado pelos argumentos que o pastor Luiz Guerreiro levanta. E eu não ligo de ser chamado de cego e herege. Muitos foram considerados cegos e hereges e foram queimados vivos por darem o mesmo testemunho que eu tenho dado aqui neste canal.